retomando a nossa aula aí de Direito do Trabalho, para você que está nos assistindo, né? Tô aqui com vocês nessa caminhada, nessa empreitada aí da primeira fase e quero você junto comigo na segunda fase. Como eu já falei, sou a professora Priscila Ferreira e estamos juntos em Direito e Processo do Trabalho, ok? No nosso último bloco que você estava assistindo aí com a gente, ao vivo aqui na Intelecto Educação, a gente estava falando sobre relação de trabalho e relação de emprego. Expliquei para você a diferença entre a relação de trabalho e a relação de emprego. Expliquei para você os requisitos da relação de emprego. E foi isso que a gente começou a falar no nosso último bloco. Quero deixar uma coisa bem clara para vocês. É muito importante que nessa fase vocês façam as anotações de todo o material, de tudo que a gente fala. Tudo que a gente fala é porque a gente já tem experiência no assunto. Então é importante que vocês tomem nota disso tudo, que vocês saibam diretamente o que a gente está falando, que vocês marquem, que vocês estudem. Nós temos conhecimento na área, a gente sabe o que é importante e o que não é importante para a sua prova. E nós aqui temos a preocupação de nos enfocar naquilo que tem maior probabilidade de estar na sua prova, daquilo que vai estar lá e que você, olhando a questão, já vai conseguir claramente identificar a resposta. Então, presta muita atenção nos nossos comentários, assistam nossos vídeos, comprem nosso curso, que a sua aprovação já vai estar aí batendo na sua porta, ok? No nosso último bloco, falei com você um pouquinho sobre subordinação, falei com você sobre habitualidade, alguns dos requisitos aí da relação de emprego. E agora, a gente volta falando do que todo mundo gosta, onerosidade, ou seja, o trabalho prestado pelo empregado ao empregador deve ser obrigatoriamente, veja comigo, obrigatoriamente oneroso. Ou seja, eu presto um trabalho e em contrapartida tenho uma contraprestação, paga em pecúnia, paga em dinheiro. A pergunta que você pode me questionar, que pode surgir é, Priscila, mas tem que ser 100% em dinheiro ou pode ser parte pago em utilidades nessa onerosidade? E eu já adianto para você. Parte pode ser pago em pecúnia e parte pode ser pago em utilidades. Ou seja, em alguns benefícios que o empregador pode te conceder. Por exemplo, Priscila, alimentação, por exemplo, moradia, são alguns utilidades que o empregador pode te oferecer, que vai compor a sua remuneração. Portanto, a sua remuneração pode ser composta por salário em pecúnia, dinheiro, aquilo que a gente gosta, não é? Mais utilidades, como moradia, alimentação, que eu dei de exemplo para você. Nos nossos próximos blocos, inclusive, nós vamos ter uma aula específica falando sobre remuneração. E aí eu vou explicar para vocês as hipóteses das utilidades que podem ser fornecidas pelo empregador e que têm caráter salarial e as utilidades que não possuem caráter salarial, ok? Bom, Priscila, a onerosidade você colocou aqui para mim, né? Ó. Contraprestação salarial, que, como eu já disse, pecúnia mais utilidades ou apenas pecúnia. Lembrando que a remuneração é a somatória de dois itens. Remuneração é igual a salário mais gorjetas. Salário, aquela contraprestação paga por quem? Pelo seu empregador. Priscila, e a gorjeta? A gorjeta é paga por terceiros, ok? Bom, diante disso, a gente tem que ficar muito atento a um fator, que por vezes, grande parte aí da população não recebe gorjetas. Então, a remuneração dela acaba sendo igual ao salário. Em contrapartida, para aqueles que recebem gorjeta, a remuneração vai ser composta de salário mais gorjetas, ok? Bom, a legislação, coloquei aqui para você, ó, prevê diferentes possibilidades de contraprestação salarial, pagamento em dinheiro, pagamento em utilidades, parcelas fixas, parcelas variáveis, prazos de pagamento diário, semanal e mensal. Ou seja, o pagamento tem que ser diário, está sempre ali pagando, né? Pode pagar diariamente, pode pagar por dia, por semana, por mês? Sim, pode. Isso não traz prejuízo ao empregado, a relação entre empregado e empregador. Portanto, a contraprestação ela pode ser paga de forma semanal, pode ser paga de forma diária, pode ser paga de forma mensal. Isso não tira o caráter da onerosidade, ok? Fazendo um adendo bem importante para você, já caiu em prova, inclusive. Vamos supor que em um determinado momento do contrato de trabalho, o empregador deixe de arcar com o meu salário. Ele está em débito comigo, ou seja, ele não paga pelo meu serviço.
Isso retira o caráter oneroso do trabalho prestado por este empregado? Isso tira um dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego? Adianto para você que não. Pegadinha clássica, pessoal, que você não pode errar. O fato de ele estar em débito com você, o fato de ele estar em mora com você, não tira o caráter oneroso da prestação de serviço. Ele sim está em débito. E você pode até pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, pelo fato de ele não estar arcando o quê? Com o seu trabalho prestado. Mas isso não retira o elemento da onerosidade no vínculo empregatício, ok? Vamos caminhando, Priscila, vamos. Pessoalidade é o próximo requisito que a gente vai trabalhar agora. Bom, Priscila, o que é pessoalidade? A pessoalidade é um elemento muito, muito importante e que aparece diversas vezes em prova também. A pessoalidade, ela é vista sobre duas tangentes aí que a gente tem que mencionar. Sobre a ótica do empregado e sobre a ótica do empregador. Pela ótica do empregador, a pessoalidade não existe. Mas sobre a ótica do empregado, é um elemento indispensável, um elemento que não pode deixar de existir. Como assim, Priscila? O empregado não pode se fazer substituir. Ou seja, o empregado, ele foi contratado pelo seu empregador, por quê, Priscila? Pelas suas características pessoais, pelas suas características que envolvem ele como empregado. Ou seja, pelo seu estudo, pela sua formação, por diversas características. Nesse sentido, não tem o porquê o empregado ser o quê? Não tem porquê não, né? Não tem como e não pode esse empregado ser substituído por outra pessoa. Então, a pessoalidade significa que o empregado não vai poder ser substituído nesta relação. Ou seja, o empregado não vai ser substituído nessa relação, diferentemente do seu empregador. O empregador pode sim ser substituído na relação, sem que isso afete a relação empregatícia, sem que isso afete o vínculo de emprego. Ou seja, o empregador pode ser trocado no polo dessa relação. Então, vamos supor que eu tenho João e José, ok? O João, como empregador, pode vender a empresa dele para a Maria, para a empresa XPTO, para a empresa XY, não me importa. A relação entre empregado e empregador não vai ser afetada. Então, se aparecer em prova para você, fique muito atento a isso. O elemento da pessoalidade é um elemento único e exclusivo do empregado. O empregado não pode se fazer substituir na relação por ninguém, já que é contratado por suas características pessoais, ok? Salvo a autorização do empregador em situações específicas. Agora, em contrapartida, o empregador pode sim ser substituído. Exemplo clássico, sucessão empresarial, presente lá no artigo 10 e 448 da CLT. Na sucessão, eu tenho a troca do empregador. E isso é possível? É possível, de forma que não afeta a relação de emprego formada entre empregado e empregador, ok? Portanto, pessoalidade, eu coloquei aqui para você, ó, fungível e infungível. Priscila, o que significa isso? Infungível, não pode ser substituído. Fungível, pode. Outro dia, teve até uma situação muito interessante que um advogado virou para a sua esposa e falou assim, meu amor, você é infungível na minha vida. É mais ou menos isso que o empregado, gente. Ele não pode ser substituído, ok? Então, se um dia você quiser, né, fala assim, Priscila, isso ficou péssima essa cantada desse advogado. A gente não foi das melhores, mas denota que você tem um conhecimento aí, um saber jurídico, né? Então, você fala, meu amor, você é infungível na minha vida. Você é insubstituível. Você não pode ser substituído por ninguém. Agora, se for fungível, que é a figura do empregador, pode sim ser substituído sem que isso afete a relação entre empregado e empregador. Ok? Bom, mais uma característica aqui, pessoalidade. Depois a gente passa para a pessoa física. Priscila, o que significa isso? Venham comigo que é bem importante. A pessoa física significa que o empregado tão somente pode ser pessoa física, ou seja, o empregado pode ser pessoa jurídica, Priscila? Te adianto que não. O empregado não pode ser pessoa jurídica. Por quê? Porque senão você vai estar diante do fenômeno da pejotização. É muito comum, às vezes, quando você vai ser contratado numa empresa, a empresa fala assim para você, olha, quero te contratar, mas aqui o nosso sistema para contratar, a gente só admite, né, se você tiver uma MEI. Que é aquela empresa que emite nota, né? Microempresa individual. Ele fala assim, bom, na MEI, né? Eu te contrato, você abre uma MEI,
um tipo de empresa, na qual você vai emitir nota e eu não preciso te registrar. A gente fica nessa relação assim. Isso é o quê? Fraude, ok? Se você obriga um empregado a criar um CNPJ, a criar uma empresa para emitir nota, para que você com isso relativize a relação, isso faz o quê? Que você esteja fraudando a relação entre empregado e empregador. Existe vínculo empregatício, Priscila? Claro que existe. Eu te obrigo a criar um CNPJ apenas para me ficar livre das normas trabalhistas, para que eu não seja responsabilizado, ok? Para que eu não tenha que arcar com todos os débitos trabalhistas decorrentes dessa relação, não tenha que te pagar 13º, férias, aviso prévio caso eu te dispense. Enfim, é uma forma de eu tentar me excusar das normas trabalhistas, ok? Dos direitos aos quais você tem. Então, portanto, obrigatoriamente tem que ser pessoa física? Tem. Pessoa jurídica não presta serviço perante a CLT, não é empregado seletista. Portanto, pessoa física. Ok? Empregado, pessoa física ou natural, fenômeno da pejotização, que foi o que a gente acabou de mencionar. Muita atenção nisso, tá? Pejotização é um assunto que está bem em alta, é um tema bem bacana, ok? Mas que a pejotização é um exemplo clássico, é uma hipótese clássica de fraude no direito do trabalho. Portanto, se você verificado aí qualquer questão que fale que o empregado foi obrigado a criar um CNPJ com o intuito, né, de que fosse contratado pelo empregador, isso nada mais é do que fraude na relação, ok? Vamos caminhando aqui, ó. Não são requisitos do vínculo empregatício. Ou seja, se aparecer na sua prova, como esses itens aqui expostos para vocês, sendo requisitos do vínculo empregatício, está errado. Não são requisitos. Exclusividade. Priscila, mas o João é exclusivo daquela empresa. Tem uma cláusula lá no contrato de trabalho que diz que ele é exclusivo. Bom, o contrato de trabalho pode até ter uma cláusula de exclusividade. Alguns empregados têm uma cláusula e eles ganham por isso. Eles ganham pela exclusividade. Mas a exclusividade não é um requisito caracterizador do vínculo de emprego, ok? Porque, Priscila, eu, como empregado, posso laborar a diversos empregadores. Eu posso laborar para a empresa XPTO, posso laborar para a empresa Y, para a empresa W. Não me importa, eu posso trabalhar para vários ao mesmo tempo. Então, vamos supor, quero ganhar mais, quero faturar mais, então eu trabalho de manhã para a empresa X, de tarde para a empresa Y e à noite para a empresa W, ok? Eu tenho, vamos supor, 2 registros na minha carteira ao mesmo tempo. É possível? É possível. A exclusividade não é um requisito caracterizador de vínculo empregatício, ok? O local da prestação de serviço, coloquei aqui, ó, teletrabalho. Ou seja, você pode me questionar, Priscila, para eu ser considerado empregado, eu tenho que laborar lá na empresa, de forma pessoal, ou seja, naquela localidade, ou não tem necessidade disso? Bom, adianto para você, não tem necessidade disso. Você pode trabalhar, inclusive, à distância, sem que isso gere prejuízo ao seu trabalho. Me dá um exemplo, Priscila. O exemplo clássico é o teletrabalho. No teletrabalho, o empregado, ele trabalha à distância. Me dá um exemplo, Priscila. Ótimo. Eu sou técnico de computador, trabalho no sistema de TI de uma empresa. Eu não preciso estar na empresa para estar mexendo no computador, consertando, ajeitando tudo ali da questão informatizada da empresa. Eu posso estar na minha casa, fazendo um acesso remoto no computador da empresa, estar lá trabalhando diariamente, ok? Teletrabalho. Um outro exemplo clássico, por exemplo, às vezes uma empresa de confecção. Eu tenho a máquina de confecção na minha casa, eu sou costureira da sua empresa, que você vende calça jeans, por exemplo. E eu, como costureira, fico lá costurando, fazendo barra, bordando, ajustando. E aí você fala o seguinte para mim. Bom, Priscila, você está trabalhando à distância? Tô. Isso caracteriza vínculo empregatício? Normal. Porque existe o quê? A subordinação jurídica, a subordinação se faz presente. Todos os requisitos do vínculo de emprego estão presentes. Por quê? Porque eu também sou monitorada. Os meios telemáticos, por exemplo, Skype, Messenger, ou seja, BIP, essas coisas que possam, de certa forma, fazer com que o empregador me fiscalize, se equiparam aos meios aí de subordinação existentes num trabalho que se dê de forma em loco, né, que se dê no local de trabalho, em que a subordinação, a pessoalidade, tudo se faça presente de forma mais fácil. Portanto, é muito claro isso, ok? E dessa forma, existem todos os requisitos aqui do vínculo, ok? Vamos caminhando mais um pouquinho.
gente observa o seguinte, relação de trabalho. E quando a gente pensa na relação de trabalho, tem o trabalho autônomo. Bom, Priscila, como que funciona o trabalho autônomo? O trabalho autônomo é um trabalho característico, típico aqui, em que vai ter o quê? A ausência de subordinação. Bom, Priscila, me explica o que é o trabalho autônomo. O trabalho autônomo é aquele trabalho em que eu estou laborando, né? Me dá um exemplo clássico. Por exemplo, aquela empresa de TI. A empresa de TI, ela tem o quê? A ausência de subordinação. Eu tenho alguns empregados ali que laboram, não é bem uma empresa, né? Vamos dizer assim, empregado, aquele empregado de TI mesmo, né? Ele vai lá na minha empresa, presta serviço. Ele presta serviço, lá ele tem o quê? Quem coordena o trabalho dele? Quem comanda o trabalho dele? Ele próprio. Então, ele próprio coordena o seu próprio trabalho, ele próprio coordena a sua atividade. Ou seja, o empregador não tem qualquer ingerência sobre esse trabalho. O empregador não tem qualquer comando sobre isso. Portanto, no trabalho autônomo, com uma hipótese de relação de trabalho, que é o que nós vamos começar a estudar agora, algumas hipóteses dessa relação, tem ausência do quê? Ausência de subordinação. Priscila, só subordinação ou não? Não. Tem ausência de outros elementos. Quais são eles? Bom, a ausência de subordinação, pessoalidade, Priscila, ela existe ou não? Bom, a pessoalidade pode ser relativizada. Ou seja, a pessoalidade pode existir ou não. Eu posso me fazer substituir por outros empregados ou não. Isso depende. A pessoalidade é algo que pode existir ou não para se caracterizar um trabalho autônomo, ok? Portanto, fungível a relação. Se fungível, significa que eu posso ser substituído, ok? Portanto, pessoalidade pode existir ou não no trabalho autônomo. Exemplos, coloquei aqui para você. Médico, pedreiro, diarista. Bom, Priscila, me dá um exemplo da diarista. Para ser diarista e não empregada doméstica, eu tenho que trabalhar menos do que 3 vezes por semana, ok? A partir de 3 vezes, portanto, mais do que 2 vezes, eu tenho o quê? Eu tenho a continuidade. Se presente a continuidade, isso faz com que eu seja doméstica e não diarista, ok? Portanto, doméstica, a partir de 3 vezes, mais do que 2 vezes por semana. Caso contrário, eu me torno uma diarista. Priscila, você me explicou os requisitos da relação de emprego. A gente estudou. Agora a gente começou a falar da relação de trabalho. E quando a gente começou a falar da relação de trabalho que você colocou aqui para mim, você falou assim, bom, vamos estudar algumas hipóteses da relação de trabalho. Eu comecei a falar sobre o autônomo. Priscila, me dá uma característica do autônomo, o que ele se refere, o que ele significa de fato aí. O autônomo, ele tem por característica de ser uma atividade mais profissional, ok? Então, vamos supor que eu sou técnico de TI, né, que nem eu dei o exemplo. Eu trabalho todo nessa área, então eu vou até a sua empresa, presto o meu serviço, eu não tenho um vínculo empregatício com você. Eu sou apenas ao trabalhador autônomo, ok? Eu tenho ausência de subordinação, eu determino o horário que eu entro, eu determino o horário que eu saio, eu determino as regras do jogo. Eu sou autônomo, ok? Bom, pessoalidade, pode ser que eu vá, ou eu mando um outro empregado que trabalha lá comigo, o meu colega de trabalho também, que também mexe em TI, ele vai lá e elabora. Isso é trabalho autônomo. Só que quando a gente fala de trabalho autônomo, a gente vai começar a falar também do trabalhador eventual, que eles são muito próximos, mas tem algumas peculiaridades que os distinguem. Priscila, quais são essas peculiaridades? Primordialmente, a gente deve falar dessas peculiaridades no que se refere à atividade profissional. O trabalho autônomo, ele tem por característica ser mais profissionalizante, a atividade desenvolvida, do que a do eventual. Olha o que eu coloquei aqui para você do eventual. Trabalhador eventual. Curta duração do trabalho prestado. Trabalho de forma eventual, esporádica, ok? Portanto, é um trabalho também feito de forma rápida, por um determinado tempo. Só que reparem, né? O autônomo, ele tem por característica de sempre haver, de certa forma, uma expectativa de retorno. Então, eu sou sempre lá arrumando os computadores da sua empresa. Eu sempre vou lá e retorno. Ok? O eventual, não. Eu vou lá, arrumo um negócio, não tem qualquer expectativa de que eu retorne. Eu vou hoje, fiz o meu trabalho, curta duração, não tem expectativa de que eu
volte. Então, curta duração do trabalho prestado, trabalho eventual, também aqui uma relação de trabalho, ok? Bom, caminhando, Priscila. Não fixação jurídica a uma única fonte de trabalho, com pluralidade variável de tomadores de serviço. Sim, eu presto serviço a diversos tomadores. Diversas pessoas usufruem da minha mão de obra ao mesmo tempo, ok? Eu não me fixo a ninguém, eu não me fixo a nenhuma fonte de trabalho. Eu presto serviço a diversas pessoas ao mesmo tempo. Terceiro requisito, a natureza do trabalho tende a ser concernente a evento certo, determinado e episódico. Ou seja, eu presto serviço por um determinado evento, por uma determinada situação específica, ok? E dá um exemplo, Priscila, encanador, eletricista, eu vou lá e te contrato por um evento certo, por uma situação específica. Portanto, te contratei de forma específica para aquilo, certo? Isso é o trabalho eventual, ok? Priscila, qual que é a principal distinção entre ele, portanto, né? E o autônomo? É que o eventual, ele não atua em atividades permanentes da empresa. Então, repare, por exemplo, o eletricista, o encanador, são em atividades específicas, atividades normalmente periféricas, e não tem tanto uma profissionalização como tem o autônomo. O autônomo pode existir uma expectativa de retorno, o eventual não. O eventual é aquele clássico, né, que faz bico. Ele vai, arruma aquilo hoje, não sei quando ele volta, se ele vai voltar, se ele não vai. Ou seja, não tem aquela expectativa. E o eventual, né? Evento certo, determinado, episódico, para uma situação específica. São essas as principais diferenciações entre o autônomo e o eventual. Observe que eles não preenchem todos os requisitos para gerar o vínculo de emprego. Ou seja, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. São o quê? Não preenchidos, caracterizam uma relação de trabalho, que é o que nós estamos falando aqui agora, entre o autônomo e o eventual. Uma clássica relação de trabalho. Aí a gente observa o seguinte ainda aqui, ó, trabalhador avulso, mais uma hipótese de relação de trabalho. Precisa trabalho avulso, eu não conhecia. Pois é, mas eu vou te dar a dica do que vai aparecer na sua prova, do que vai estar lá presente. O trabalhador avulso é aquele que está em uma relação triangular, ou seja, tem uma relação aí por uma questão forma interposta, que a gente chama relação triangular, né? Quem vai estar nessa relação, Priscila? Bom, eu tenho o famoso órgão gestor de mão de obra aqui no topo, ou sindicato. Na outra ponta, trabalhador avulso. E na outra, tomador de serviços. Portanto, é uma relação triangular. Órgão gestor de mão de obra, trabalhador avulso e tomador. Priscila, me explica como que isso funciona. Funciona assim. O órgão gestor de mão de obra, que trabalha de forma específica no porto, ok? Isso aqui são para trabalhadores do porto. Aquele trabalhador que vai lá, faz o carregamento, descarregamento no porto, pois é, são trabalhadores avulsos, trabalhadores portuários aí. Esse trabalhador portuário, ele é conhecido por ser avulso. Se for trabalhador do porto, quem arregimenta a mão de obra, quem seleciona a mão de obra e encaminha para o porto, se chama órgão gestor de mão de obra. É um órgão que seleciona a mão de obra, recruta a mão de obra e encaminha para o porto. E no porto você vai lá e trabalha com carregamento, descarregamento, faz todo o trabalho ali do porto. Priscila, se for sindicato, que você colocou aqui como segunda opção, sindicato que trabalha no meio urbano ou no meio rural, ok? Portanto, se for urbano ou rural que não seja porto, vai ser sindicato que vai arregimentar mão de obra, selecionar mão de obra. Se for porto, órgão gestor de mão de obra. Priscila, quem é que trabalha, no caso do sindicato aqui? São empregados que trabalham em meio urbano ou rural, por exemplo, na época de safra. Colheita de café, aqueles que vão ensacar o café, são trabalhadores avulsos, ok? São selecionados por quem? Por um sindicato, ok? E aí o trabalhador avulso presta serviço ao tomador de serviços. A pergunta de prova, eles têm vínculo empregatício com alguém? Tem vínculo empregatício desse trabalhador avulso com o órgão gestor de mão de obra ou com o sindicato que regimentou ele? Ou ele tem sim vínculo empregatício, Priscila, com o tomador de serviços? Adianto para você. Ele não tem vínculo empregatício com
ninguém, ok? Ele é um empregado, no qual, como sendo considerado aí um trabalhador avulso, obviamente, ok? Um empregado, entre aspas, vamos colocar assim, né? Um mero trabalhador, melhor dizendo, no qual não tem vínculo empregatício com ninguém. Não tem vínculo empregatício nem com o órgão gestor de mão de obra, nem com o sindicato, se foi ele arregimentado por esse sindicato, e nem com o tomador de serviços, que pode ser um empregador aí do meio urbano, rural, ou o próprio porto que usufrui da sua mão de obra. Ele não tem vínculo empregatício com ninguém. Aí olha o que eu coloquei aqui para você, ó. Trata-se de uma relação triangular, na qual o trabalhador avulso é colocado no local de trabalho através de uma intermediação de mão de obra. Sindicato da categoria ou órgão gestor de mão de obra. Trabalhador avulso caracteriza por ser uma espécie de trabalhador eventual. Sim, né? Porque ele não se fixa a um tomador de serviços específicos, né? Ele não se fixa a ninguém para a qual ele está prestando serviço. Ele não tem um empregador fixo, né? Ele presta o serviço aqui, no porto hoje, depois ele pode ser chamado de novo, ou seja, é uma coisa esporádica, um evento certo, determinado, né? Ele não está fixado a ninguém e não é uma atividade, de certa forma, tão profissionalizante. Depois ainda coloquei aqui para você, ausência de habitualidade. Sim, ele vai para eventos certos, eventos determinados, ele presta o serviço no porto, ou no âmbito rural, ou no meio urbano, sem ter aí uma expectativa de retorno, ok? Ele presta o serviço aí. Priscila, mas qual que é a relação aí, né? O que é importante eu saber? Bom, o trabalhador portuário está regulado aqui, ó, pela Lei 12.815 de 2013. E o órgão gestor de mão de obra ou o operador portuário, que aqui está ligado diretamente ao tomador de serviços, esse operador portuário, é uma pessoa jurídica, o operador portuário, ligado aqui ao tomador de serviços, que está usufruindo da mão de obra no porto, tem responsabilidade solidária. Ou seja, a responsabilidade entre o tomador de serviços e o órgão gestor de mão de obra, que arregimentou a mão de obra, que selecionou a sua mão de obra para prestar o trabalho no porto, tem responsabilidade o quê? Solidária pelos débitos trabalhistas e contribuições previdenciárias. Então, se aparecer na sua prova que a responsabilidade entre eles é subsidiária, está errado. A responsabilidade no porto entre o órgão gestor de mão de obra e o operador portuário tem uma responsabilidade solidária, ok? Não é subsidiária. Agora, Priscila, e se for um trabalhador avulso não portuário, aquele que vai laborar tanto no meio rural como no meio urbano, qual que é a responsabilidade dele? Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Os avulsos realizarão atividades de movimentação de mercadoria em geral, desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, que foi o que a gente mencionou, mediante a intermediação do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, para execução de atividades. Priscila, qual que é a responsabilidade entre eles, entre o sindicato e o tomador de serviço pelos débitos trabalhistas que possam existir? Aqui também a responsabilidade ela é solidária pela efetiva remuneração do trabalho contratado e são responsáveis pelo recolhimento dos encargos fiscais e sociais, bem como das contribuições ou outras importâncias devidas à Seguridade Social. Ok? No limite, obviamente, aí do que fizer uso do trabalho desse trabalhador avulso. Agora, a pergunta que vai estar na sua prova, e eu já adianto, porque ela sempre aparece. Esse trabalhador avulso, Priscila, ele não tem vínculo empregatício. E os direitos trabalhistas dele? Ele tem algum direito trabalhista? Adianto para você que tem. Esse empregado ele tem diversos direitos trabalhistas. Como assim, Priscila? A Constituição Federal o equipara a um empregado comum para fins de direitos trabalhistas. Ou seja, se você olhar lá no nosso artigo 7º da Constituição, lá no inciso 34, artigo 7º, inciso 34, vou até arrumar aqui para você ficar bem claro, para você poder verificar. Então, artigo 7º, inciso 34, você vai observar que a Constituição Federal fala o seguinte, que para fins dos direitos trabalhistas, o trabalhador avulso se equipara a qualquer outro trabalhador. Priscila, como assim? Ele vai ter direito ao FGTS? Ele vai ter direito a férias, a 13º? Vai! O trabalhador avulso, ele tem direito a todos os haveres trabalhistas decorrentes de uma relação de emprego. Mas não é relação de emprego, é uma relação de trabalho. Só que a Constituição Federal o equipara a um trabalhador
comum a um trabalhador como outro qualquer que tenha vínculo empregatício, apesar de este não o ter. Portanto, ele vai ter todos os direitos trabalhistas, aviso prévio, 13º, férias, FGTS, todos os direitos trabalhistas ali decorrentes dessa relação, ele vai ter direito. Ok? Os primordiais, né? Eu até acrescentei ali, férias, 13º, ele vai ter direito a todos, ok? Portanto, nessa relação, todos os direitos trabalhistas decorrentes, ele vai ter aí, vai fazer jus, ok? Priscila, então, se aparecer na prova que este empregado, trabalhador avulso, tem direito a todos os haveres trabalhistas decorrentes da relação, ele tem direito a todos os haveres trabalhistas. A Constituição Federal o equipara a um trabalhador comum, a um trabalhador qualquer, certo? Encerrei com você relação de trabalho, trabalhei com você o autônomo, o eventual, o avulso, todos eles aí presentes em uma relação de trabalho, no qual não estão presentes todos os requisitos do vínculo empregatício, Priscila. Quais são? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. São esses todos os requisitos. E aí, só para começar a falar um pouquinho com você, queria lembrar para você da figura do empregado doméstico, que tem sim vínculo empregatício, que é uma relação de emprego tutelada lá pela Lei Complementar 150 de 2015 e pelo artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal, que eu já coloquei aqui para você. Então, Priscila, vamos comigo assim, empregado doméstico, tem regulamentação da Constituição? Tem. A Constituição traz diversos direitos do doméstico. Lá no artigo 7º, parágrafo único. Mas a doméstica está totalmente aí regulamentada na Lei Complementar 150 de 2015. É a lei que veio para inovar, veio garantir à doméstica diversos direitos trabalhistas. Quais, Priscila? Por exemplo, horas extras. Agora, a doméstica tem uma limitação de jornada, 8 horas diárias e 44 semanais. Doméstica tem direito a hora extra com um adicional de 50%. Doméstica agora faz jus adicional noturno, Priscila? Faz jus adicional noturno. Tem direito a hora ficta, 52 minutos e 30 segundos, ok? Doméstica passou a ter diversos direitos. Por exemplo, agora o FGTS se tornou obrigatório para a doméstica. Antes era facultativo, agora não. É obrigatório. Doméstica passou a ter direito ao seguro-desemprego, limitado a 3 parcelas, ok? São esses os diversos direitos aí garantidos à doméstica. Priscila, só para você já me lembrar, e eu já ir refletindo a respeito, doméstica tem direito ao FGTS no importe de quanto? 8%. Só que a pegadinha que pode surgir na sua prova, que ela está para aparecer e que é um tema de suma importância é: a doméstica tem direito a multa de 40% no ato da dispensa sem justa causa? Porque os trabalhadores comuns têm. Os trabalhadores em gerais, quando dispensados sem justa causa, eles têm direito a multa de 40% pela perda do emprego, ok? E a doméstica tem direito a isso? Não tem? Bom, já adianto para você, a doméstica não tem direito à multa de 40%. Por quê? Porque o empregador, quando recolher os 8% para sua conta vinculada da FGTS, ele vai ter que recolher também 3,2%, que vai estar ligado à conta do FGTS da empregada também, só que com uma variação distinta. Ou seja, ele recolhe 8% mais 3,2%. Bom, Priscila, esses 3,2% vai ser lá depositado e ele tem uma única finalidade: indenizar a empregada doméstica pela perda do emprego. Então, o empregador ele recolhe 8% e 3,2% decorrente aí do caso de uma dispensa sem justa causa. Então, pensa comigo. Você foi lá, dispensou a sua empregada doméstica. Num determinado momento, você falou assim: olha, não quero mais a prestação do seu serviço. Nisso, essa doméstica vai ter direito ao levantamento do FGTS dela? Vai ter direito ao levantamento do FGTS dela. E esses 3,2%, Priscila? Bom, se a dispensa foi sem justa causa, ela também vai ter direito a resgatar esses 3,2%. Agora, e se a dispensa for por justa causa, Priscila? Olha que interessante, gente. Essa é a grande novidade. Se agora ela for dispensada por justa causa, o empregador tem direito a resgatar esse valor depositado. O empregador tem direito a rever o dinheiro depositado naquela conta. Esses 3,2% só vai para a empregada se ela for dispensada sem justa causa, no caso de uma rescisão indireta do contrato, ou se houver culpa recíproca, no qual ela vai ter direito apenas a
metade desses 3,2. A outra metade ali depositada, naquele período todo de trabalho, vai ser resgatada pelo empregador. Ok? Esse é um dado bem importante para você ter aí em mente e que vai estar na sua prova. Infelizmente, encerramos aqui este bloco. No nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre doméstico, vou falar um pouquinho mais sobre os direitos dela, mas para você me assistir, você tem que comprar o nosso curso. Acesse o site da Intelecto Educação, compre o curso da primeira fase e não se esqueça, comprando a primeira fase, você já vai ganhar a segunda. Eu estou lá te esperando com aulas de direito e processo do trabalho, primeira e segunda fase com correção individualizada. Vou ser a sua professora, vou segurar na sua mão e garantir a sua aprovação, que é o sonho de qualquer bacharel aí em direito, não é? A tão sonhada aprovação na OAB. Conta comigo, conta com a Intelecto, vamos estar juntas nessa trajetória. Até mais, pessoal, foi um prazer, um beijo grande para vocês.